Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Raul Nilson, personal trainer e nutricionista, atuante no mercado desde 2014, com mais de uma década ajudando pessoas comuns, assim como você, a transformarem o corpo e a saúde. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as melhores trocas alimentares para emagrecer de forma eficiente, sem sofrimento, sem terrorismo nutricional e, o mais importante, sem abrir mão de comer bem e de ter prazer na alimentação. Sabe aquele papo de que, para emagrecer, tem que viver de frango e batata doce? Pois é, chegou a hora de enterrar isso de vez. A real é que o emagrecimento não exige sacrifícios absurdos, mas sim escolhas inteligentes. E é exatamente isso que você vai aprender aqui hoje. Então, segura essa informação, porque ela pode ser o divisor de águas entre continuar patinando na dieta ou, finalmente, começar a ver resultado de verdade. O problema das dietas restritivas: quantas vezes você já começou uma dieta, cortou tudo, ficou sem pão, sem doce, sem aquele cafezinho com leite, e depois de alguns dias ou semanas, puf, desistiu? Isso não acontece porque você não tem disciplina. Isso acontece porque essas dietas restritivas são simplesmente insustentáveis. Elas não foram feitas para durar. E eu te digo mais: dietas muito restritivas são, na verdade, armadilhas que te jogam num ciclo infinito de efeito sanfona. Você restringe, sofre, emagrece um pouco, mas logo depois volta a comer o que gosta, e o peso volta junto, às vezes até em dobro. Por isso, se você quer emagrecer de verdade e para sempre, precisa entender que o segredo não está no corte, mas sim na substituição inteligente. Entendendo o conceito de densidade calórica, para começar a fazer boas trocas alimentares, você precisa entender um conceito básico, mas que pouca gente fala: densidade calórica. Resumindo, é a quantidade de calorias que um alimento tem em relação ao seu peso ou volume. Por exemplo, 100 gramas de batata cozida tem em média 70 calorias. Já 100 gramas de batata frita passam fácil das 300 calorias. E por quê? Porque quando frita, a batata absorve gordura, que por sua vez tem 9 calorias por grama, enquanto o carboidrato tem 4. É por isso que fritura sempre dispara as calorias. Quando você começa a entender isso, percebe que dá para comer muito mais, se sentir saciado e ainda assim consumir menos calorias. E é aí que entram as trocas alimentares que eu vou te mostrar agora. Troca 1. Pão francês por pão integral ou tapioca? Vamos começar por um clássico, o pão francês. A pergunta que não quer calar é: será que trocar pelo pão integral resolve? E a tapioca? Entra onde nessa história? O pão francês tem em média 150 calorias por unidade. Se for aquele da padaria, com bastante miolo, esse número sobe. Ele é basicamente feito de farinha refinada, quase sem fibra, o que faz com que a digestão seja rápida e a fome volte logo. Trocar pelo pão integral pode ser interessante? Pode, desde que seja um pão integral de verdade, aquele que na lista de ingredientes tem farinha de trigo integral como primeiro item. A diferença? Mais fibras, que ajudam a segurar a fome. Agora, se você acha que a tapioca é a solução dos deuses, cuidado! A tapioca é 0 em fibras, 0 em proteínas e tem um índice glicêmico altíssimo. Se não colocar uma fonte de proteína junto, como ovos ou frango, ela vira praticamente açúcar no sangue. Melhor troca? Se você ama pão, opte pelo integral de verdade, recheado com proteínas e vegetais. Se ama tapioca, combine sempre com proteína e uma gordura boa, como queijo, abacate ou ovo, para segurar a fome. Troca 2. Suco de fruta por fruta in natura. Essa aqui, meu amigo, minha amiga,
Muda jogo demais! Sabe aquele suco natural que parece super saudável? Pois é, na prática, ele pode ser uma bomba de açúcar disfarçada de saúde. Para fazer um copo de suco de laranja, você espreme 3 a 4 laranjas. Isso significa que você está consumindo o açúcar de 4 laranjas, sem as fibras, sem a mastigação e com uma absorção muito mais rápida. Resultado: pico de glicose, pico de insulina e fome logo depois. Agora, quando você come a laranja, mastiga, aproveita a fibra, o açúcar é liberado mais lentamente no sangue, gera mais saciedade e controla muito melhor a fome. Então, se for para escolher, coma a fruta. E se quiser algo para beber, água, água com gás, chá, café sem açúcar ou até uma limonada bem diluída são opções muito melhores para o emagrecimento. Troca. 3. Iogurte tradicional por iogurte proteico. Outro erro clássico, aquele iogurte que você pega no mercado achando que é saudável e nem percebe que está carregado de açúcar. Sabe aquele potinho de iogurte de morango? Pois é, tem mais açúcar do que proteína. A troca inteligente aqui é simples. Vá direto no iogurte natural, sem açúcar, e preferencialmente nos iogurtes proteicos, como o tipo grego sem açúcar, ou o skyr. Eles têm muito mais proteína, quase nada de gordura e 0 açúcar adicionado. E se você quiser dar um saborzinho, coloca fruta picada, um fio de mel, se couber na sua estratégia, e chia ou linhaça para aumentar as fibras. Você transforma um iogurte que era praticamente um doce em uma refeição leve, proteica e que realmente sacia. Troca. 4. Barrinha de cereal por nuts e frutas secas. Quantas vezes você já pegou uma barrinha de cereal achando que estava arrasando na dieta? Pois é, sinto te informar que muitas delas são basicamente açúcar prensado, com um pouquinho de aveia só para não dar na cara. A troca campeã aqui é: abandona essa barrinha e monta seu próprio mix de castanhas, amêndoas, nozes, amendoim e um pouco de uva passa ou damasco seco. É uma combinação rica em gorduras boas, proteínas e fibras, que dá saciedade de verdade. Ah, mas castanha engorda. Calma, tudo depende da quantidade. Um punhadinho de 20 a 30 gramas é mais do que suficiente para matar a fome, segurar a ansiedade e não explodir sua cota de calorias. Troca. 5. Fritura por métodos inteligentes de preparo. Essa aqui é das mais simples e poderosas. Toda vez que você troca uma fritura por um alimento assado, cozido, grelhado ou feito na air fryer, você simplesmente reduz em média 40% a 60% das calorias daquele alimento. Sabe aquele frango à milanesa nadando no óleo? Pois é, transforma ele num frango empanado na air fryer, com farinha de aveia ou de amêndoas. Fica crocante, gostoso e sem aquele banho de gordura que só serve para acumular no quadril. Batata frita? Vira batata assada no forno ou na air fryer com um fio de azeite e ervas. Crocante, saborosa e amiga do seu emagrecimento. Troca 6. Doces industrializados por doces caseiros. Mas Raul Nilson, e o meu docinho de todo dia? Eu vou ter que abrir mão? Claro que não. A diferença é que você vai aprender a fazer escolhas melhores. Em vez daquele chocolate ao leite cheio de açúcar, experimenta um chocolate 70% cacau, que tem mais gordura boa, menos açúcar e ainda oferece antioxidantes. Ou troca aquele pudim cheio de leite condensado por um mousse de cacau com abacate e whey, que fica cremoso, delicioso e muito mais nutritivo. Até aquele bolo de tarde dá para ser adaptado. Usa farinha de aveia no lugar da de trigo, adoçante natural no lugar do açúcar, e inclui banana ou maçã na receita para dar doçura natural e umidade. Troca. 7. Refrigerante por água com gás e limão. Sério?
Essa aqui é obrigação moral. Refrigerante, seja normal ou zero, não te oferece absolutamente nada de útil para a saúde. O normal é puro açúcar e o zero, apesar de não ter calorias, não ajuda nem um pouco a reeducar seu paladar. Quer algo para beber que seja gostoso, refrescante e ajude na dieta? Água com gás, gelo e umas rodelas de limão, ou até de laranja e hortelã. Fica elegante, gostoso e saudável. Se quiser ousar mais, faz um chá gelado, coloca numa garrafa bonita e leva para o trabalho. Assim você mata a vontade de algo diferente, sem cair no golpe das bebidas cheias de açúcar. Troca. 8. Molhos prontos por temperos naturais. Sabe aquele molho barbecue, ketchup, mostarda com mel, maionese industrializada? Pois é. Eles são verdadeiros vilões escondidos carregados de açúcar, gordura e sódio. A troca aqui é linda, barata e poderosa. Use limão, azeite, vinagre, ervas frescas, alho, cebola, pimenta, páprica, cúrcuma. Cara, além de reduzir calorias, você turbina sua comida com antioxidantes, compostos anti-inflamatórios e muito mais sabor. Quer maionese? Faz a caseira com ovo, azeite e limão. Muito mais saudável e sem os aditivos químicos das versões de mercado. Troca. 9. Café com açúcar por café puro ou adoçado naturalmente. Ah, mas meu café sem açúcar não desce. Calma, não precisa ser radical. Se você não consegue tomar café puro agora, começa reduzindo. Usa meia colher de açúcar, depois vai diminuindo. Outra opção é usar adoçantes naturais, como estévia, xilitol ou eritritol, que não impactam na glicemia e não oferecem calorias significativas. Mas a real é que se você for treinando o seu paladar, vai perceber que o café puro tem muito mais sabor do que aquele café adoçado, que mais parece uma calda de açúcar. O segredo final não é sobre trocar tudo, é sobre equilíbrio. Se você chegou até aqui, já percebeu que o grande segredo não é cortar tudo que você ama, é aprender a fazer substituições inteligentes que deixam sua alimentação mais leve, nutritiva e sustentável no longo prazo. Você não precisa viver de alface e frango. Pode ter pão, pode ter chocolate, pode ter aquele almoço de família no domingo. O que importa é como você equilibra isso no seu dia a dia. O erro não está no pão, no arroz, na massa, na tapioca ou na batata. O erro está no excesso, na falta de planejamento e na escolha desenfreada por alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar, gordura ruim e sódio. E olha, se você quer aprender mais sobre como fazer isso na prática, comenta aqui embaixo. Quero mais dicas? Que eu trago mais vídeos assim para você. E se quiser dar o próximo passo, acessa o link na descrição. Entra na nossa comunidade e aprende comigo, com acompanhamento profissional, como emagrecer de forma inteligente, saudável e definitiva. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui eu trago conteúdo semanal, sempre direto, sem enrolação e com base na ciência. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e bora viver leve, saudável e sem neura.